Graças e paz, irmãos, você, líder de C, membro de C, que tem participado conosco desse estudo, você já está preparado aí, você já está pronto com seu caderno, sua caneta aí, pronto para fazer os rabiscos no papel aí, né, nesse resumo que você já recebeu. Nós estamos no estudo do livro Quando o Céu Invade a Terra, do pastor Bill Johnson, e hoje nós vamos para a segunda parte do capítulo 11. Nós já falamos um pouco sobre o alto custo de termos e de vivermos um evangelho com pouco poder de Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas antes eu quero orar com você. Eu quero, em nome de Jesus, preparar o seu coração para a gente receber essa palavra poderosa da parte do Senhor. Pai amado, no nome de Jesus nós estamos na Tua presença e nós clamamos pelas misericórdias do Senhor. Que o Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, esteja conosco neste momento, que o Teu Espírito nos inunde, nos encontre e que, Pai, em nome de Jesus, a sabedoria que vem do alto esteja sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão que está ouvindo essa palavra e nós possamos compartilhar do muito que o Senhor tem falado para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar um pouquinho e continuar com você um pouquinho sobre esse assunto, o alto custo de um evangelho sem poder de Deus, sem a mão de Deus. Semana passada, na verdade na semana anterior ainda, nós já falamos um pouco sobre isso e nós vimos que um evangelho com pouco poder significa menos pessoas salvas, porque o evangelho é apresentado a menos pessoas, né? Nós vimos que os sinais, as maravilhas que Deus realiza, elas servem de testemunho e trazem a atenção das pessoas para a palavra de Deus. Hoje nós vamos já entrar falando que os sinais de Deus, o mover de Deus, o poder de Deus, ele gera a glorificação de Deus. O que é isso? A partir do momento que um sinal acontece, Deus é glorificado. Mateus 9, versículo 8 diz o seguinte: vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Veja bem e preste bastante atenção. Deus delegou a autoridade e as pessoas logo de cara perceberam que essa autoridade ela vinha de Deus. Deus delega a autoridade. A Bíblia vai dizer para mim e para você que não existe autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Nós precisamos tomar cuidado porque muitas pessoas, em nome de Deus, têm realizado sinais, mas sinais que não glorificam a Deus. No final das contas, esses sinais glorificam a homens. Então são pessoas que na verdade têm usado o nome de Deus e usado o poder de Deus para engrandecerem os seus próprios nomes. Quando isso acontece, isso mostra que essas pessoas não estão apontando para a salvação, não estão apontando os seus seguidores, aquelas pessoas que os acompanham, aqueles que estão ouvindo o que eles têm para ensinar. Eles não estão entendendo que Deus é o gerador dos milagres, mas que sim, o pastor, o profeta, o apóstolo, o bispo e tantos outros nomes e tantas outras denominações humanas que são usadas hoje em dia. Todo sinal precisa levar Deus a ser glorificado. Quem realiza sinais é Deus através de pessoas. Deus poderia muito bem fazer todas as coisas lá do céu e não usar ninguém, mas Ele escolheu usar homens. E como diz a palavra aqui em Mateus 9,8, os homens que viam os sinais, que viram os sinais realizados, eles glorificavam a Deus, porque sabia que Ele tinha derramado autoridade. Isso precisa ficar muito claro. Isso precisa ficar muito claro por quê? Porque os sinais por si mesmo, eles já glorificam a Deus. Salmo 103, 22 vai dizer: Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó Senhor, a minha alma. E aqui no Salmo 145, versículo 10, todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Os sinais por si mesmos, eles refletem quem Deus é. Como assim, pastor? Vou te explicar. Quando alguém é curado miraculosamente, ele recebe uma oração e é curado. Isso demonstra que Deus é um Deus que cura. Quando nós oramos por uma pessoa que está perdida e ela encontra a salvação,
nós encontramos e nós podemos ver que Deus é salvação. Quando nós vemos uma pessoa que até blasfema contra Deus, encontrando a salvação e se religando ao corpo de Cristo, isso mostra que Deus é amor, porque o amor de Deus, ele cobre a multidão dos pecados. Quando nós vemos uma pessoa que andava totalmente contra o Senhor, se voltando para o Senhor, nós vemos que a graça, que Deus é um Deus que traz graça. Todos os milagres, todos os sinais, todas as maravilhas que Deus realiza, elas apontam para Deus e essas obras apontam para Deus. Então, o ato de Deus em si, me desculpe, deixa eu só corrigir essa frase. Deus, em todas as suas atitudes, ele mostra quem ele é. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus realiza, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim para aquela história. E todo milagre aponta para quem ele é. Agora, quando nós vivemos sem esses milagres, sem esses sinais, sem esses prodígios, nós não estamos apontando quem Deus é. Como assim, pastor? Se não houver cura no meio do nosso povo, como é que nós podemos dizer que Deus cura? Se não houver profecia no meio do nosso povo, palavra revelada de Deus, não estou falando só da profecia, da revelação do futuro, mas também a palavra pregada com profecia. Se isso não acontecer aí na Suíça, não acontecer nos nossos cultos, não acontecer nas nossas redes, o que as pessoas vão pensar? Que Deus não é um Deus que revela, que Deus não é um Deus que revela, que Deus esconde as coisas. Então esses sinais, eles mostram quem Deus é. E por isso mesmo, por si só, eles glorificam o nome do Senhor. E aí, nós vamos ver que isso vai trazer o quê? Vai trazer a união das gerações. O que é isso, pastor? Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Salmo 145, versículo 4. E eu te recomendo também a ler o Salmo 78, dos versículos 4 a 8, junto com a Suíça, aí no momento que vocês estiverem juntos, leia o Salmo 78, do 4 ao 8. Gerações se unem através dos sinais e dos prodígios. Pastor, que história é essa de gerações se unirem? Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Opa! Ele está falando de 3 tipos de pessoas aqui. Ele está falando dos jovens, filhos e filhas, e ele está falando dos velhos e da meia-idade. Pastor, o que isso quer dizer? É muito simples da gente entender isso aqui. Quando toda a igreja está envolvida em viver os sinais de Deus, isso vai juntar gerações. Você já percebeu que muitas vezes na igreja começam algumas rixas dentro da própria igreja, os mais velhos falando assim, esse som é muito alto. Aí os mais jovens falando assim, essas músicas são muito antigas. Aí os de meia idade falam assim, não tem programação para os jovens casados, só tem programação para os jovens ou para os velhos. E nós vemos uma batalha de gerações dentro do próprio povo de Deus. Mas Joel disse, o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne e toda a igreja e todo o povo de Deus, independente da idade. Todas as gerações serão unidas pelos sinais que Deus tem para realizar. Enquanto uns estiverem tendo visões, outros vão ter sonhos proféticos, outros vão estar entregando palavras proféticas, outros vão estar realizando e trazendo vida às visões que Deus nos dá. E aí nós vamos poder ver o poder de Deus manifesto desde a rede de crianças até a melhor idade. Em todas as ICs, das ICs mais jovens, do pessoal mais jovem, vamos usar aí a palavra da galera mais jovem. Quando a gente precisa dizer galera mais jovem, significa que a gente está ficando velho, né? Da galera mais jovem até o pessoal mais experiente, que já tem mais conhecimento da palavra, que já tem mais tempo de vida cristã, até os novos convertidos, todos envolvidos
com os sinais que Deus tem para fazer. Pastor, mas isso não é tão importante, os sinais não são tão importantes. Lembra que nós estamos estudando? Quanto mais sinais acontecem, mais nós apontamos para a palavra de Deus, mais nós vemos quem Deus é. E aqui a gente já entra no próximo subtópico aqui que diz: sinais e maravilhas afirmam quem Jesus é. Jesus vai dizer: crede nas obras, né? Lá em João capítulo 10, versículo 37. Pastor, o que é crer nas obras? É ter certeza de que Jesus vai fazer, de que Jesus vai realizar grandes coisas. Hoje, se eu pegar o meu filho tem 7 anos, e se eu colocar ele num lugar alto e falar: filho, pula, ele confia em mim. Ele sabe que ele pode pular, que eu vou segurar. Tá pesadinho, mas já ainda dá para segurar. Eu vou conseguir segurar ele, eu vou manter ele protegido. Ontem nós tivemos uma situação muito interessante. Ontem nós estávamos no dentista, ele estava passando por um procedimento no dentista e ele ficou muito assustado. Teve um momento lá que ele ficou muito assustado com o que estava acontecendo. E ele começou a chorar, ele não estava fazendo um escândalo, mas ele estava chorando bastante, dava para perceber que ele estava com muito medo. O Espírito Santo, na hora, ele me colocou uma palavra no coração. Eu falei: filho, eu estou aqui. Você acha que eu deixaria alguém fazer mal para você na minha frente? Eu nunca vou deixar que ninguém te faça mal. Eu nunca vou deixar que ninguém te toque com maldade, porque enquanto eu estiver perto de você, você está protegido. Na hora ele continuou com algumas lágrimas, mas deu para perceber que ele se acalmou. Até a dentista falou: nossa, ele se acalmou com essas palavras. Nós precisamos entender que Deus está fazendo esse papel. Jesus está conosco a cada instante. E quando nós temos experiências com Ele, nós podemos entender esse amor e esse cuidado. Por que meu filho confiou naquelas palavras? Ah, pastor, porque você é o pai dele. Não. Eu poderia ser um pai ausente. Eu poderia ser um pai que nunca conversou com meu filho, que nunca passou tempo com meu filho, que mal sabe o que meu filho gosta, que mal sabe quem ele é, e usar das mesmas palavras. Ele não ia confiar. Ele confiou pela experiência. Ele já experimentou dessa confiança e ele foi bem sucedido. Quando nós falamos sinais e maravilhas afirmam quem Jesus é, isso está baseado nas experiências que nós temos com Jesus, de que Ele sempre estará conosco como Ele prometeu. Se Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, quando nós experimentamos isso, nós temos essa certeza. Porque quando a doença vem, quando o medo vem, quando a preocupação vem, Jesus vem com respostas, Jesus vem com saídas, Jesus vem com caminhos. Outro ponto importante que nós precisamos trazer para o nosso coração: os milagres ajudam a pessoa a ouvir a voz de Deus. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos 8, versículo 6. Porque ouviam e viam. Ouviam e viam. Ao mesmo tempo que ouviam a palavra, viam os sinais. Isso traz a atenção das pessoas. Isso puxa as pessoas para a graça. Quando nós deixamos a racionalidade tomar o lugar da fé, nós estamos com grandes problemas. Eu não estou falando que você não deva ter uma vida racional. A Bíblia afirma que o nosso culto deve ser racional. O nosso culto deve ser pensado, o nosso culto deve ser organizado. Sempre que eu vou entrar na presença do Pai, eu preciso estar organizado. Pastor, como é que eu entro na presença do Pai organizado? Eu sei quanto tempo eu tenho para estar ali. Eu sei o que eu vou orar ali. Por mais que é uma questão espontânea, mas toda vez que eu vou orar, toda vez que eu vou dedicar o meu tempo de adoração ao Senhor, eu sei o que eu preciso colocar diante dele. Já está no meu coração, já está organizado no meu coração. Pode ser que não aconteça exatamente como eu planejei, mas eu tenho um planejamento para estar ali. Mas eu não posso deixar essa racionalidade tomar o lugar da minha fé. Porque toda vez que eu sou muito racional, eu não entendo como Deus pode fazer.
Pastor Kiki, me explica isso melhor. Vou te explicar de uma maneira muito simples e muito tranquila. Os estudiosos dizem que o planeta Terra foi criado a partir de uma explosão, ok? Sem problemas, são eles que dizem. Nós cremos na palavra de Deus, amém? E a palavra de Deus, o primeiro versículo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Está escrito como é que foi feito? Em nenhum momento está escrito que foi feito. Agora veja que maravilhoso é. Eu estava lendo um tempo atrás um livro que chama No Princípio Criou Deus os Céus e a Terra, do pastor Israel Belo de Azevedo. E ele vai explicar e ele vai falar sobre o primeiro milissegundo do Big Bang. E ele fala: nenhum cientista é capaz de explicar o primeiro segundo do Big Bang. Ninguém sabe o que ocasionou o Big Bang. E aí ele vem e ele explica, ele fala: e nós, os servos de Deus, aqueles que leem a Bíblia, sabem exatamente o que aconteceu. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A voz de Deus disse: pastor, então você acredita no Big Bang, que o planeta veio de uma explosão? Eu não sei como aconteceu, mas eu sei que no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a minha fé que diz. A minha experiência com Deus diz isso. E quando nós deixamos a racionalidade tomar o lugar da fé, nós começamos a ficar loucos. Porque esse mundo é mau, esse mundo é perdido, esse mundo é caído, esse mundo está sendo destruído a cada dia. E nós precisamos tomar posse através da fé de que Deus sempre estará conosco. Pastor, como eu tomo posse disso? Andando com Ele. Eu ando com Jesus. Eu trago a palavra de Deus no meu coração. Não é pegar a Bíblia e colocar assim no coração e dizer: eu tô com ela no meu coração agora. Não. É fazer como Davi disse: eu tomo a tua palavra para mim, eu guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É ler, é observar, é andar nela. Quando nós não temos como andar, nós andamos através da palavra. A Bíblia vai dizer o seguinte sobre ela, Davi vai dizer o seguinte na palavra sobre a palavra: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu caminho. A palavra de Deus gera fé em nós. Não podemos deixar a racionalidade tomar lugar. E ela vai tomar o lugar quando nós não tivermos relacionamento com a palavra de Deus. Pastor, mas eu durmo quando eu estou lendo a Bíblia. Deixa eu te contar um segredo. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, eu fico morrendo de sono e eu durmo também. Como durmo lendo outros livros também. Pastor, e agora o que eu faço? Lê menos, mas lê com qualidade, medita, escreve. Lê de pé. Você já leu de pé? Leu andando? E às vezes eu tô com tanto sono que eu fico em pé e eu pego o celular ou eu pego a Bíblia mesmo e eu vou lendo e eu vou deixando aquilo entrar no meu coração, porque se eu sentar eu vou dormir, eu também sinto sono, né? Às vezes a gente pensa que, não, eu sou tão espiritual que eu vou ler a Bíblia aqui deitado na minha cama, no aconchego do meu colchão, cobertinho nesse dia frio e Deus vai falar comigo poderosamente. Meu irmão, que vai falar com você é o seu sono, ele vai te tomar e você não vai conseguir entender o que Deus tem para você. Então traga isso no teu coração. Os sinais, eles contribuem para que as pessoas obedeçam a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, proclamarei plenamente o Evangelho de Cristo. Romanos 15, 18 e 19. O que isso significa? Significa que a obediência ela vem a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a quem? Deus. Todo milagre gera obediência a Deus. Obediência. É melhor obedecer do que sacrificar, falou Samuel para Saul. Em que momento que ele falou isso? Saul saiu para a batalha e a Bíblia diz
que o Senhor mandou destruir toda a cidade, acabar com tudo. Mas Saul trouxe consigo alguns animais para serem sacrificados. O Senhor não pediu isso. O Senhor mandou destruir tudo. Quando Samuel chega e ele começa a ouvir o barulho dos animais, ele fala: Saul, o que está acontecendo? Que barulho de animal é esse? E ele fala: eu trouxe alguns animais para sacrificar ao Senhor. E aí Samuel responde: é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não está esperando o seu sacrifício, Ele está esperando a sua obediência. Jesus disse o seguinte: todos saberão que vocês me amam quando vocês obedecerem os meus mandamentos. Obediência é a maior forma de amor. Usando mais uma vez o exemplo de filho, a gente se sente amado pelos nossos filhos quando nós damos uma direção e quando nós vemos essa direção cumprida. Quando a gente fala, se os meus são pequenos ainda, para quem tem filho grande já não vale mais isso, mas os meus que são pequenos, a gente fala assim: todo mundo guardando os brinquedos, eu vou fazer tal coisa, eu vou preparar o almoço, vou terminar alguma coisa e eu quero ver a sala limpa de brinquedo, quero todos os brinquedos guardados. Quando você volta e você vê os dois sentadinhos assistindo televisão e os brinquedos todos guardados, todos no seu devido lugar, a gente se enche de alegria. Por que a gente se enche de alegria? Porque houve obediência. Nós precisamos trazer as pessoas à obediência a Deus. Como é que eu obedeço a Deus? Obedecendo a palavra de Deus. Como é que eu obedeço a palavra de Deus? Conhecendo a palavra de Deus, me relacionando com ela. Essa fé obediente é o que nós fomos criados para ser e para viver. Nós somos criados para essa fé obediente. Note a frase de João 3, versículo 2. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Vou ler novamente. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Os milagres ratificam a identidade do Filho de Deus e da sua igreja. Se Jesus disse: eu serei contigo, é porque ele estará conosco em todos os momentos. O que isso significa, pastor? Mais uma vez, vamos lá. Jesus instituiu uma igreja. E para essa igreja, lá em Mateus 28, a partir do versículo 18, ele diz: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É a mesma frase, não a mesma frase, mas o mesmo sentido que Deus dá quando ele fala com Moisés: eu serei contigo. É o mesmo sentido que ele dá para Abrão, quando ele chama Abrão das estrelas e ele diz assim: sai da tua terra e da tua parentela. E ele vai dizer: eu serei contigo. Ele vai dizer para Davi: eu serei contigo. Ele vai dizer para Salomão, nos tempos de glória de Salomão: eu serei contigo. Ele vai dizer para Elias: eu serei contigo. Ele vai dizer para Eliseu: eu serei contigo. E para nós, para a igreja dele nos tempos de hoje, ele diz: eu serei com vocês. Ele estará no nosso meio. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus está conosco em vida. Jesus está no nosso meio. A Igreja Católica tem que ter o costume de dizer: ele está no meio de nós. Essa é uma verdade para nós, que somos Igreja do Senhor Jesus, que aplicamos a palavra de Deus nas nossas vidas. Ele está no meio de nós. E se ele está no meio de nós, ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos trazer essa verdade para o nosso coração, porque o que dizem para Jesus é o seguinte: ninguém pode fazer o que fazes se Deus não estiver com ele. Ninguém consegue fazer. Então as pessoas precisam olhar para nós, precisam olhar para a sua IC, precisam olhar para a sua família, precisam olhar para a minha e para a sua vida e dizer assim: ninguém consegue viver da maneira que você vive se Deus não estiver com ele. O seu estilo de vida é o estilo de vida que mostra que Deus está com você. Eu quero esse Deus, eu quero viver com esse Deus, eu quero conhecer essa palavra que você conhece. Agora então, como é que eu obtenho esse poder?
Como é que eu trago esse poder para mim? Porque afinal de contas nós estamos falando sobre esse poder. Agora tá, como é que eu vivo isso? Aos poucos nós já fomos falando. Aos poucos nós já fomos dando as dicas de como é que nós recebemos isso. Atos 1,4 vai dizer: não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Como assim? Jesus já tinha soprado o Espírito sobre os discípulos. Os discípulos tinham sido treinados pelo melhor professor. Irmão, pensa você ser treinado como apóstolo por Jesus. Tem professor melhor do que esse? Pensa você ser treinado em sinais, prodígios e maravilhas por Jesus. Jesus como seu professor. Tem professor melhor do que esse? Eu queria ser aluno de Jesus. Aliás, eu sou aluno de Jesus, mas eu estou falando de Jesus ali, podendo pegar nele, podendo sentir o cheiro dele, podendo ouvir audivelmente as suas palavras, deve ter sido muito bom. Mas depois do treinamento finalizado, Jesus diz: esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas peraí, eles já estão treinados. Significa que eu preciso alinhar todo esse ensino à busca da presença de Deus, a busca e a prática dessa busca. A Bíblia diz lá que lá em Atos 2 eles estavam juntos, eles estavam orando, eles estavam concordemente no mesmo lugar. E ali eles foram transbordados pelo Espírito Santo de Deus. Eles estabeleceram obediência. O que se cumpriu ali? Se cumpriu a promessa, se cumpriu a palavra. Quando Pedro se levanta, ele se levanta recitando a palavra. Ele vai recitar Joel capítulo 2, que nós já lemos aqui. Pastor, o que isso significa? Que nós temos tudo para que esse poder nos invada e tome as nossas vidas. Nós temos o treinamento, porque nós estamos estudando juntos. Nós temos a palavra de Deus para que ela se cumpra. Nós temos a unidade dos irmãos, onde Deus impetra bênção e vida para sempre. E a Bíblia diz que o que dois ligam na terra é ligado no céu. E nós temos também o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então todo o poder já está liberado para nós. Basta tomarmos posse e aplicarmos esse poder, esse dinamis, que vai ser explicado como a força motora, a força de um motor. A partir do momento que ele começa a girar, ele gira e gera uma força. Essa força está em nós. É o Espírito Santo de Deus. E eu quero ler essa frase aqui com você e guarda ela no teu coração. A plenitude do Espírito somente pode ser medida pelo transbordamento. É nesse momento de nossas vidas que podemos ver dons e fruto. Dons e fruto. Pastor, porque dons está no plural e fruto está no singular? Porque a Bíblia fala de dons espirituais e fruto do Espírito. Deus quer gerar através da tua vida dons e Ele quer usar você em fruto, em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Deus quer derramar grandes coisas sobre as suas vidas. Nós precisamos aprender a ler os sinais. O que é ler sinais? Quando nós estamos dirigindo, as placas falam alguma coisa, né? Nós estamos aqui, pegamos uma rodovia e nós estamos indo para Sorocaba. Pegamos a Castelo Branco e vamos para Sorocaba. Nós olhamos para a placa e está escrito Sorocaba. Está mostrando o caminho. Nós estamos nos direcionando por aquela placa, por aquele sinal. Deus está realizando sinais. Deus está mandando sinais para nós. Pastor, quais são esses sinais? De que Ele tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós precisamos dar atenção a esses sinais. O que nós temos estudado nesses últimos dias para algumas pessoas tem sido motivo até mesmo de escândalo. Algumas pessoas estão até com medo de tudo que temos estudado. Têm se preocupado e pensado assim, será que esses pastores não estão avivados demais? Essa igreja não está avivada demais? Nós queremos aplicar a palavra de Deus, meu irmão.
Nós queremos viver a plenitude da palavra de Deus. Nós não queremos viver uma teologia pequena que não entende, que entende Deus, que entende a salvação, mas que não entende o poder de Deus nas nossas vidas. Eu não preciso do poder de Deus no céu, porque no céu eu não preciso ser curado, eu não preciso ser transformado. Lá no céu eu não preciso de mais nada disso que eu preciso na terra. Então todo esse poder de Deus, ele é para a terra, ele não é para o céu. A profecia, ela vai cessar como a Bíblia diz. Entendeu? O entendimento vai cessar assim como nós entendemos na palavra, mas o amor é o que fica. E lá no céu nós vamos viver o amor. Então nós temos que ler os sinais, que esse é o tempo da plenitude de Deus e do poder de Deus para as nossas vidas. Nenhum de nós entendia o plano da salvação até sermos salvos. Então, se ainda não entendemos o poder de Deus, por que nós não devemos experimentar? Até sermos salvos, ninguém sabia o que era ser salvo. Nenhum de nós sabia o que era ser salvo. Quando a gente estava no mundo, quando a gente estava vivendo as paixões deste mundo, a gente não entendia a salvação. Quando nós mergulhamos na salvação, nós entendemos o que ela é. Então, para entendermos o poder de Deus, nós precisamos mergulhar nesse poder. Você tem 3 questões aí, se você líder quiser fazer alguma outra pergunta para trazer o seu pessoal para conversar, mais uma vez a gente afirma, não leia novamente esse estudo, converse com o seu pessoal sobre esse estudo, faça as suas anotações. Essas perguntas servem para instigar o pessoal a conversar. Nas conversas, vocês vão encontrar a sabedoria, porque o Senhor vai revelar cada ponto, cada situação para cada um aí, e vocês vão encontrar a beleza desse estudo todo quando todo mundo estiver falando. Que Deus te abençoe, que Deus te use. Você vai ouvir alguns avisos aí e daqui a pouco a gente ora para encerrar esse vídeo e mais esse estudo no nome de Jesus. Amados, vamos lá para os nossos avisos. Dízimos e ofertas. Não esqueçam de trazer a sua contribuição. Lembre-se da fidelidade que você tem com Deus. Traga aqui na igreja, faça a sua transferência. Se vier no culto é melhor ainda. Lembre-se que nós temos os nossos compromissos e a gente conta com a generosidade e a fidelidade de cada um. Atenção, liderança. Nessa segunda a gente deu início à nossa maratona de oração e vai até dia 31/10. Veja certinho a sua escala, não deixe de participar conosco e você liderado da mesma forma. Venha com o seu líder e motivo para orar é o que a gente mais tem, né? Orem por mim, pelo pastor Gerson, pela sua IC, tá bom? Pelo nosso presidente, pelo nosso governador, em nome de Jesus, é através da oração que a gente quebra a barreira. Atenção, homens! Na sexta-feira, dia 5 de novembro, às 20 horas, a gente terá a rede de homens, é a última do ano. Ministração Pastor Robson e o tema Vale a Pena Ser Fiel. E no final nós teremos aquele delicioso churrasco. Venha com a gente, traga seu quilo de carne e seja abençoado. Na sexta-feira, dia 29, nós teremos a rede de mulheres. Olha o tema, Outubro Rosa. Ministração da pastora Ana Ribeiro, 20 horas. Venha e não venha sozinha. Traga uma amiga. Você, homem, não pode vir, ok? E nós queremos agradecer você também que trouxe o seu quilo do amor aqui na nossa família solidária, na nossa igreja. Que Deus continue prosperando a sua vida. Se você por um acaso não trouxe, faça esse propósito conosco e venha trazer. Se você não tem condições de trazer, que em nome de Jesus, Deus traga essa condição para a sua vida e para a sua família, tá bom? Deus abençoe e um abraço, fique com Deus. Oremos. Pai, nós te agradecemos por mais um estudo. Nós te agradecemos porque juntos podemos compartilhar da tua palavra. Meu irmão, minha irmã, tenho certeza que o Senhor derramou e revelou grandes coisas sobre eles e que em nome de Jesus, cada IC receba da porção que o Senhor tem para ela. Cada um de nós receba da direção do Senhor e que nós possamos viver a plenitude do Evangelho. Um Evangelho cheio de salvação, cheio de transformação, cheio de mudança de vida e de caráter e também cheio do poder do Senhor para a tua glória. Que o Senhor, em cada IC, manifeste a tua glória, papai, em nome de Jesus.
Nós ligamos na terra essa oração e declaramos sobre cada ser o teu poder, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.